seja convosco. Estamos aqui com Vidas Marcadas e hoje nós estamos com a Raquel da Silva. A Raquel, que é uma bênção, ela é diaconisa aqui, né, Raquel, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Tudo bem, querida? Tudo bem, vai ser convosco. Amém. A Raquel, que é casada com o irmão Heraldo, tem uma família abençoada, a Vitória, o Samuel e também o Daniel. É uma família muito querida por todos nós aqui, né? E ela está aqui e vai compartilhar conosco um pouco do seu testemunho de vida, né, Raquel? Então, conta pra gente, Raquel, como que você chegou para a igreja? Como que você conheceu a Jesus? Como que era a sua vida antes? Então, a gente foi assim, a gente de criança até ouvimos, né, falar de Jesus, porque a gente morava em colônia, às vezes tinha algum pregador que ia, falava, mas a gente assim, na realidade a minha mãe era católica, a minha mãe era tudo, assim, ela ia em tudo quanto é religião, até em budista, em centro, ela levava a gente. Eu lembro quando era criança, a gente gostava de ir nas festas do centro até, porque a gente passava muita necessidade, a gente era muito pobre. A minha mãe trabalhava muito, mas a minha mãe era muito ausente, sabe? Nós não tinha mãe, né? Assim, porque minha mãe ia para baile, ficava meses fora de casa, sim, então a gente dependia de ajuda das pessoas e fomos criados entre irmãos, assim. São vários irmãos? Somos 7, somos 2 homens e mulher. E você é do meio? eu sou depois de mim vem a caçula ainda, sou quase a última. Então a nossa vida era uma vida muito sofrida, assim, muito assim. Minha mãe levava para a roça, não tive estudo, porque ia para a escola, não pude ir para a escola, porque na época a gente apanhava algodão, eu ganhava, então eu levava os filhos tudo para a roça, né, para poder ganhar um pouco mais. Então era assim a nossa vida, da roça para casa, e assim, vivia naquela vidinha miserável, morava em barraco de madeira, chegamos a morar em casa de papelão. Eu lembro que quando meus irmãos contam que eles queriam brincar, mas tinham que cuidar de mim, que eu era pequena na época, eles cavavam um buraco no quintal e eu ficava enterrado o dia inteiro naquele buraco. Deixava para eles poderem brincar, porque disse que eu não dava sossego, eu me enterrava lá, eu ficava o dia inteiro naquele sol. O pessoal diz que eu não gosto muito bem. Eu enterrava, criança, ficava né? enterrada. E eles contam também que assim, tinha gente que me pegava. A minha mãe tinha um homem, ele já é falecido, mas ele era homossexual, assim, mexia com coisa espiritual. Então minha mãe não podia descuidar de mim quando eu era bebê, isso. Ela conta que ele pegava eu quando ia procurar, eu não achava, podia ir na encruzilhada, que ele me deixava nas encruzilhadas nos trabalhos. Toda vez fazia isso. Foi uma vez, não, foi várias vezes. E também corria muita coisa. Eu falo assim, Deus deu tanto livramento, eu creio assim que Deus tinha um propósito na minha vida. Hoje eu vejo, sabe, o amor de Deus, porque eu fui uma pessoa muito carente, porque eu não tive pai. A mãe era ausente. Os irmãos, eles queriam sair, né? Então eu era muito carente de carinho, de tudo. E eu era uma pessoa assim, pastora, que eu não gostava, sabe? Eu não gostava da vida que a minha mãe levava. Porque minha mãe, ela era de baile, de jogo, ela ia para cassino, sabe? Ela ia para concurso de baile, ganhava troféu de dançar. Então era uma vida muito assim. E a gente ficava muito sozinha. E outra assim, não lembro de um abraço, de um carinho, sabe? Assim, de criança, assim, nem na adolescência. Minha mãe, eu acho que era uma coisa muito espiritual comigo e ela não se dava comigo de jeito nenhum, pastora, era uma coisa muito diabólica, sabe, assim, a minha mãe, ela colocava nós, um irmão contra o outro, era uma coisa muito assim diabólica, ela fazia muita intriga entre os irmãos, ela saía pra rua, falava para as pessoas que a gente põe ela pra rua, que, sabe, eram umas pessoas que causavam muita intriga.
E comigo, eu não, assim, ela me ponhou pra rua umas 3, 4 vezes. Eu fiquei... Você era pequenininha? Não, ou eu já mocinha? era moça, tava com uns... Já tinha os meus 14, 15, até um pouco mais, até depois também. Eu morei com uma tia minha, fui uma vez ficar. Então, ela era uma pessoa assim, que como ela ia para baile, ela namorava várias pessoas, e aí ela levava eu de criança, levava nós, deixava na casa da família do namorado. E lá eu ficava semana na casa dos outros. Nós ficava lá de empregada na casa dos outros, sabe? Sim. Servia de empregada, assim, para cuidar da... A gente ficava lá cuidando da casa da mulher. E eu lembro que eu tive bronquite. Eu passei minha infância quase inteira no hospital. Eu tinha muito bronquite. Eu tinha crise de bronquite, que eu lembro, sim, que eu ficava muito internada. E naquela época os pais não podiam ficar, né? Então eu lembro que a minha mãe ia ver eu umas vezes no hospital, depois eu ficava lá, semana inteira sozinha no hospital, porque não podia ficar junto, né? E eu sei que era uma vida assim, sabe? Difícil. Então ela largava nós na casa dessa mulher, e essa mulher fumava cachimbo. Eu lembro que eu ficava muito ruim na casa dessa mulher. E a gente, assim, na casa dos outros, né? Não tinha coisa. Então era uma vida muito sofrida. Eu tinha minha adolescência, assim, eu não aceitava essa vida, sabe? Eu sempre falei para Deus, eu não conhecia Deus, mas eu falava que eu não queria. Eu achava uma vida assim que eu falava, Deus, eu não quero isso na minha vida. Nunca na minha vida eu vou querer ser assim. Eu achava uma coisa muito feia. E a gente sofria, pastora, porque a gente era discriminada. Sabe, pelo passado da minha mãe, a gente era discriminada, não tinha amizade. As vizinhanças, todo, nós morávamos em colônia, era em colônia, em fazenda, então as pessoas não gostavam de ter amizade com nós, porque a minha mãe, como ela jogava baralho, a nossa casa vivia cheia de homem, de gente, sabe, assim, mais de homem, né? Porque a minha mãe, ela era amigada com homem, também era assim, não gostava de trabalhar, só mudava. A minha mãe mudou uma vez para Descalvado, numa fazenda lá, foi atrás esse homem que ela morava, largou nós lá, porque ele veio embora, largou nós lá sem comer, nós ficamos lá meses comendo broto de bambu. Era assim, sabe, a nossa vida. Então nós era discriminados, porque a turma não olhava para nós. E quando falava com nós, achava que nós vivíamos a vida que a minha mãe vivia, sabe? Então a gente era assim. A Sofia tinha amizade com nós, não podia porque tinha homem em casa, então achava que a minha mãe deixava a gente com os homens, né? Então não tinha amizade, a gente era muito mal falada, sabe? Eu cheguei com 15 anos, minha mãe levou eu e saiu um boato que eu estava grávida, que por causa de tantas coisas assim que acontecia desse jeito, aí eu fui. A minha mãe, ela não acreditava na gente ainda, sabe? Ela levou eu no médico para fazer exame, para ver se eu era mocinha ainda, porque ainda, além de tudo, a gente sofreu o preconceito, ainda tinha o preconceito da minha mãe ainda, que não acreditava na gente ainda, sabe? Eu lembro ainda que o médico ficou muito bravo com ela, falou, como a senhora pode expor sua filha desse jeito? Aí eu fiz o exame, tudo, sabe, para mostrar para ela, e ela sei que, tinha que ir na delegacia, teve um monte de coisa, ficar de fofoca. Era assim a nossa vida, era só desse tipo, pastor. Foi uma vida sofrida, né, Raquel? Só. E como que você encontrou com Jesus? Então, a gente até ia, aí eu comecei a ir, a gente ia, mas nunca Começamos a ir em umas igrejas, eu fui batizada com 16 anos. Eu fui assim, eu comecei a ir, aí porque assim, eu apanhava muito, apanhava demais. O meu irmão, a turma falava da gente, o meu irmão batia, eu cheguei a apanhar, que tive patroa minha que queria até denunciar meus irmãos, porque eles acreditavam nas tudo que as fofocas. pessoas falavam.
Se via eu conversando, eu tinha amizade com um menino, não podia ter, porque se visse a gente conversando, se a pessoa, e as pessoas falavam muito de nós, muito, muito, muito mesmo. Era a ponto assim que cheguei uma vez e eu saía com meus irmãos de vez em quando, que eles levavam eu para discoteca com eles assim, mas às vezes eles deixavam eu ir no meio do dia assim. Teve uma vez que eu vim, não sei o que falaram com meu irmão, cheguei em casa, apanhei, não sabia, até hoje não sei porque eu apanhei. Apanhei com uma espada sabe aquelas espadas do He-Man, mas cortou meu Brinquedo. Plástico puro, né? Eu sei que a minha patroa queria até dar parte dele por causa disso. Era uma vida só, sabe assim, só, então você não tinha assim, paz, assim, alegria, não foi uma infância, assim, boa, e também não foi uma adolescência boa, porque a própria família, a própria mãe, ela fazia muita contenda, sabe? Era uma coisa muito, muito, muito. Eu ia até na igreja, mas a gente ia numa igreja, pastora, que as pessoas, era uma vida assim, pregava a palavra, vivia, mas você ia ver a vida da pessoa, era pior que a da gente. Eram umas pessoas assim que, não sei se pode falar assim, eles viviam em adultério, pastor, com mulher de pastor. Era umas não coisas... viviam o que pregavam. Não. E eu, como não sabia ler, pastora, eu comecei assim, eu não sabia ler. Então lá a gente ouvia uma coisa. E em casa também não tinha mudança, porque a minha mãe ia para a igreja, mas jogava baralho ainda, vivia amigada ainda, vivia aquela brigaiada dentro de casa ainda, sabe? Então, meus irmãos levavam a namorada para dormir lá. E era assim, ia para a igreja, depois recebia espírito, sabe? Que eles eram de ser. Era meio que misturado. Aí tinha o culto em casa, depois tinha essas. Era uma bagunça, minha família era E isso foi até quantos anos? Então, Raquel? a gente viveu assim. Ia até para a igreja, a gente ia para o monte orar, sabe, ia bastante. E você ia, então você começou a ter contato com Eu as ia, coisas então de as Deus. pessoas, tinha uma mulher, eu lembro quando eu morava em Rio Claro, na Vila Nova, porque eu fui batizada em Amparo, eu fui batizada em Campinas, numa igreja, fui na Assembleia Madureira. Foi lá perto de uma da rodoviária de Campinas, a igreja que fui batizada. Eu tinha 16 anos e, para falar a verdade, eu nem lembro o dia que eu fui, porque foi assim, eu estava indo na igreja, a igreja assim, falava da coisa assim, só que era assim, pastora, eu ia, só que assim, o pastor falava para mim assim, você tem que se batizar um dia e já me levou para batizar no outro dia. Foi assim, não me deu aula de batismo, assim, eu fui, batizei e eu ia na igreja. Só que era uma igreja rígida, de doutrina. E só eu até ia, não podia raspar perna, tinha os costumes, não né? podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E um dia eu cortei o cabelo. Nossa, pastora, fui quase crucificada na igreja, no meio do povo. Ele falou para mim, você não pode tomar ceia. E, sabe, me excluiu do coisa. Era mais assim. Mas mesmo assim, mesmo assim você continuou, permaneceu. Ia assim, em casa. Você já tinha quantos anos? Eu tinha 16 já. Tava com 16 anos, 16 não namorava? Não, eu batizei tudo, continuei indo, fazia culto nas casas, eu ia, sabe assim? Começou a frequentar. Aí, então, eu ia. Mesmo não concordando. Então, eu não entendia muito, porque como eu não sabia ler, eu só ouvia. E aí eu observava que as pessoas falavam uma coisa, mas como eu não sabia ver na Bíblia, então, eu ia assim, mas eu não entendia. Aí eu vim entender, pastora, realmente o que é a palavra de Deus. Não faz muito tempo, porque aí eu comecei a orar a Deus. Quando eu fiquei doente, eu tive uma enfermidade, tive um câncer de mama. Aí eu fui assim, buscar Deus. Eu já estava buscando, comecei a falar para Deus, Deus, eu quero aprender de Ti. Eu tinha sede de Deus, só que eu
eu queria ler a palavra, sabe? Eu tinha vontade de ler a palavra. Aí eu comecei a falar para Deus, Deus, me ajuda a ler, porque eu não tinha quem me ensinar. Eu só sabia escrever meu nome. Quem eu aprendi a escrever meu nome, porque foi meu padrasto, que no meio da cana, que nós escrevia cana, ele ensinava eu a escrever na terra o meu nome inteiro. Aí foi assim que eu aprendi a escrever meu nome. E aí a gente foi. E aí eu queria ler. Eu falava para Deus, Deus, eu orava, sabe? Aí eu comecei, quando eu ia, comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. Eu buscava, eu orava. Só que assim, a gente não via mudança. E a minha mãe, como mudava muito, cada vez nós ia para uma igreja. E Não nessa, você foi mudando de igreja? foi mudando. E aí cada vez assim, numa igreja era uma doutrina, outra já não tinha doutrina. E assim foi indo a adolescência, mas na igreja Já tinha sido batizada? já. E só que assim, não tinha firmado com Deus. Sim. Não Aí tinha veio, coisa. até que veio para Quadrangular. Aí quando eu vim para Quadrangular, eu já Você estava. já morava aqui? Eu nasci aqui, morei aqui, mas como minha mãe mudava muito, né? Você Eu fiquei coisando. Aí a minha mãe foi para Rio Claro e eu fiquei trabalhando aqui. Eu tinha uma amiga que é irmã do pastor Jair da segunda igreja. E eu vinha de vez em quando aqui com ela. E eu sempre, a minha irmã, a mais velha, também frequentava no tempo do Dário, do pastor Geraldo. Ela frequentava, só que nós não vinhamos, só que ela vinha. E aí eu sei que eu vinha quando eu era assim, aí eu comecei a vir com a minha amiga de vez em quando. Aí depois eu comecei a namorar o Heraldo, eu também vinha de vez em quando. Mas só que eu estava na igreja já também. Mas estava na igreja assim, a gente ia, só que assim, a família do mesmo jeito, não tinha mudança, aquela luta com a minha mãe do mesmo jeito. Que a minha mãe, ela tem um coração muito duro, rancoroso, não perdoa, sabe? Ela é muito assim. E a minha tristeza, assim, a minha angústia, assim, era com a minha mãe. Sabe? Deus precisou trabalhar muito no meu coração, porque eu amo a minha mãe. Hoje eu falo pra ela que eu amo ela, tudo, sabe? Assim, mesmo ainda hoje ela tem o coração duro. Ela até fala no telefone que me ama às vezes, mas quando eu fiquei doente, ela não cuidou de mim. Ela largou tudo para cuidar do meu irmão, que tive um irmão que teve câncer, mas de mim ela não cuidou. Ela falou que ela não podia cuidar de mim. Mas Deus cuidou de você, cuidou, né? pastor, e colocou pessoas assim para cuidar de mim. Sim. Coisa assim, sabe? Eu falo assim que na época que eu fiquei doente, Deus me carregou no colo. Foi uma benção, assim, sabe? Que Deus, nossa, foi uma experiência tão grande que eu falei. E você já era casada, Já tinha as casada, crianças, né? Tinha meus filhos já, mas eu acho que Deus permitiu, eu creio que Deus permitiu para trabalhar no meu íntimo, porque eu era uma pessoa assim muito magoada, muito machucada e velha demais, graças a Deus, sabe? Eu choro porque eu sou choro. Eu tô graças a Deus porque Deus curou meu coração, porque assim, é uma coisa que eu consigo conversar com essas pessoas, abraçar essas pessoas, sabe? Não sinto machucada. Então eu falo assim, Deus cuidou tão bem de mim, que por isso que eu gosto desse salmo que ele fala, né? Do ventre da tua mãe te gerei. Vamos ler? Que salmo que é? É 139. Ele é todo? Então, eu amo ele de todo assim, mas... Eu vou ler então, vamos lá. Assim. E você que está nos assistindo, agora nós vamos ler o Salmo 139, né, que a Raquel já havia comentado que é o salmo que está no coração dela, com tudo que ela passou, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, toda a discriminação, angústia que ela passou,
o que Deus fez na sua vida. Então, mas eu estava falando, né? Que Vamos ler o Salmo, deixa eu ler, depois você fala. Deus me ensinou a ler. Eu não sei escrever, mas eu sei ler a Bíblia. Amém, olha lá. Eu sei ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia hoje. E eu entendi muita coisa lendo a Bíblia depois, entendeu? Entendi. Que eu vi que tudo que falava, a gente tem que praticar, que a gente tem que viver. E aí eu aprendi. Eu consegui ler a Bíblia sem saber ler a Bíblia. Eu li uma vez ela toda, eu tinha o sabor Consegui ler tudo, olha, com dificuldade, mas li. E graças a Deus. Isso é Deus, né? Isso é o Deus que nós servimos, porque né? eu falei assim, que eu ia pro inferno dentro da igreja por não saber. Porque eu vinha na igreja, mas não entendia nada de Deus. Sabe assim? E lendo a Bíblia, eu entendi como Deus é maravilhoso, como Ele ama eu. Ele é. Então, assim, sabe, mesmo que eu não tive amor de ninguém, mas Deus me amou. Com certeza. Me amou muito. Muito. Então vamos ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus mandamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, se a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram as minhas substâncias, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Raquel, como que é a sua vida hoje? Depois que você teve um encontro com Jesus, passou por tanta coisa que você relatou aqui, conheceu o irmão Heraldo, se casou, constituiu família, realmente Deus te deu tudo aquilo que você um dia imaginou, que fosse diferente, uma família você queria, né? Eu pedia para Deus que eu queria ter um lar, ter uma família. Eu pensava assim comigo, eu vou casar, vou ter uma família e vou morrer, sabe? Eu falei, eu vou querer um marido só na minha vida, sabe? Porque eu não queria viver a vida que eu vivia com os meus irmãos, que, sabe, assim, eu falei assim, e que eu ia buscar essa
queria a minha família, sabe? Então eu busquei ter uma família, tenho os 3 filhos, graças a Deus, estou na presença do Senhor. Tenho meu marido também, que graças a Deus, ele tem os seus defeitos, mas eu procuro ver as qualidades, porque Mas eu é também... o seu marido, né? E eu tenho os meus também, que ele tem. Sim, o casamento é isso, Eu né? falo assim, graças a Deus. Deus colocou ele na minha vida e, nossa, tudo que, sabe assim, que eu queria ter um dia, hoje eu tenho. Amém. E você quer comentar alguma coisa desse salmo que a gente leu? Então, esse salmo, pastora, para mim, assim, eu vejo assim, a grandeza de Deus e o cuidado dele. Sabe assim, sabe, eu nem consigo ler ele sem chorar. Porque eu choro, já choro. É maravilhoso. Eu acho assim maravilhoso, sabe assim, como a palavra já diz, que a gente nem imagina, né? A grandeza dele, a mente da gente não consegue imaginar o que é Deus, né? Assim, né? Porque ele é tão assim. Então eu acho assim, no formato de uma criança no ventre, sabe assim, o cuidado que ele tem com a gente, eu acho maravilhoso, sabe? É Eu maravilhoso. amo esse Deus. É maravilhoso. Porque ele cuidou de mim, eu falo assim que desde o ventre da sua eu mãe. vejo que Você cada coisinha que aconteceu na minha vida, hoje eu vejo o cuidado, o amor dele, assim, sabe, os livramentos. Você disse que teve câncer, foi curada, né? Graças a Deus. Eu não sentia nada, pastora. E nem se lastrou por ser um câncer agressivo, porque o médico falou pra mim, Raquel, te dou 1 mês pra você começar a químio, porque esse câncer é muito agressivo. Aí você vai pela axila e vai entrando pro corpo. E eu comecei a químio, tudo, e Deus me sustentou, pastor. Eu falo assim que Deus foi tão bom comigo que me carregou no colo, gente. E preparou eu quero perguntar uma coisa para você. E talvez quem está nos assistindo possa também ter essa dúvida. No seu tratamento, eu já sei a sua resposta, por isso que eu vou perguntar. Também, né? No tratamento, quimioterapia, você fez a radioterapia, você perdeu algum dia de culto, Raquel? Não. Você perdeu alguma escola bíblica, Raquel? Não, pastora. Por quê? Porque eu creio assim que Deus... Eu falava, Deus, eu não quero ficar em casa, porque eu queria estar na casa de Deus. E quando eu descobri que eu estava com a moça falou para mim assim, eu fiquei em paz no coração, pastor. Eu falava para as pessoas ficavam assustadas, porque eu falava, eu vou começar a quimioterapia, estou com câncer de mama. E caíram os cabelos? Caiu. Na primeira quimio já caiu meu cabelo. E as pessoas, eu fui num almoço num sítio do pastor que estava antes de vocês, e aí a gente fizeram um almoço e eu comentei lá que eu ia começar a fazer química, que eu tinha descobrido. A turma falou, nossa, mas você fala com essa calma? Porque eu falei para Deus, Deus, eu estou na mão do Senhor, o Senhor é quem me guia, o Senhor é meu Deus. Eu falei assim, se o Senhor vai me dar essa prova, eu sei que eu vou passar por ela, sabe? Eu tinha essa fé. E eu falei para Deus, se eu tiver que morrer, eu só peço que o Senhor não deixe meus filhos sair da tua presença. Eu falei, Senhor, sustenta eles para eles não ficarem... Sabe, eu não me preocupava o que ia ser deles, eu só queria que eles estivessem na igreja, porque eu sabia que se eles estivessem firmados com Deus, ia estar tudo bem. E eu falava para Deus, se essa doença é para minha morte, amém. Eu quero minha salvação. E eu aprendi muito, pastora, porque eu era uma pessoa muito que queria tudo na hora. Nossa, eu era briguento porque eu queria tudo na hora. Que eu aprendi a viver o tempo de Deus. O tempo de Deus. E eu era assim, que eu queria ter uma casa, eu queria ter móvel, eu queria, sabe assim, que eu nunca tive, eu queria ter. Sim. Aí, pastora, hoje em dia eu não quero mais, eu quero só minha salvação. Eu falo, Deus, se eu tiver cadeira para sentar, eu tenho, se eu não tiver, amém também. Eu não me apego nas coisas. Você se preocupa com as coisas de Deus. É a prioridade na sua vida, né, Eu falei Raquel? pra ele assim, eu não quero. A turma fala assim, você não perde culto, tô toda aqui. Mas eu falo assim, gente, eu tenho 6. Quando vocês vieram, aí eu falei assim, meu Deus, eles assim, lá de longe, eu tô aqui perto, que vergonha se eu não for no culto, a palavra, sabe assim? E eu, graças a Deus, pastor, eu não perdi um culto, eu fazia químio.
Isso é um exemplo. No dia que eu fazia químio, eu ainda ficava bem. Depois no outro dia eu passava mal. Aí eu ficava 3 dias passando mal mesmo, sabe? Que eu não aguentava assim. Mas no culto eu vinha. Eu vinha na escola bíblica, eu chegava em casa, pastor. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu só dei alguma coisa para as crianças comer, eu deitei, nem comi. Eu deitei porque eu estava fazendo a químio, já tinha feito a vermelha, estava fazendo a branca. E a branca me dava dor nos ossos. Pastor, eu cheguei e parecia que estava quebrando meus ossos. Judia, né? Eu não conseguia aquele dia nem tomar banho, pastora, levantar para pegar água, nada. Depois que eu cheguei, eu dei comida para meus filhos, me prostrei ali. E ali eu fiquei no outro dia que a minha irmã veio para me dar banho de comida, porque eu não levantei. Mas eu não perdia. Raquel, Não perdia, graças a Deus. você é um exemplo para nós, viu? Um exemplo de mulher, um exemplo de cristã, viu? Para todas nós, para todos nós. E eu fui muito abençoada com o seu testemunho, tenho certeza que quem está nos assistindo também foi abençoado. Uma pessoa que, independente do seu passado, você sabia o que queria e Deus olhou o seu coração, viu? Porque o nosso Deus, Ele olha o nosso coração. Ele não olha o que a gente vê no nosso externo, Ele olha dentro de nós. E Deus sabia que você queria e Ele te deu. E você é uma mulher abençoada. E hoje nos abençoou. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceito estar aqui, por compartilhar conosco. E eu sei que você tem mais bênçãos para contar. A gente vai marcar um outro dia e você vem para contar mais bênçãos, viu, Raquel? Se é uma bênção, a gente chama junto, dá a mãozinha aqui. Se é uma bênção na minha vida, viu? Amo muito a sua vida. E muito obrigada por ser quem é, viu? Eu louvo a Deus pela sua vida, Raquel, viu? Queridos, Deus abençoe e fiquem em paz.